atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 25 de 2021. Na apresentação deste programa, contamos com a presença de Edgartão, Basílio Leme e eu, André Reis, e na técnica, o Gilberto Silva. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Princípio Espiritual, extraído do livro A Gênese, os Milagres e as Previsões segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo, ou a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Estamos no Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos, item 1, Origem e Natureza dos Espíritos, com as questões de números 80 a 83. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 177, intitulada Edificação do Reino. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo de número 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item que trata da metodologia de ensino. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E o editorial de hoje, extraído do livro A Gênese, tem por título Princípio Espiritual. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação de um modo de existência desse elemento, como a luz,
a eletricidade, o calor, etc. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Momentânea seria como a do corpo, a existência do ser inteligente que então, ao morrer, volveria ao nada, ou o que daria na mesma ao todo universal. Seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis, ou seja, peculiares, que se reconhecem ao princípio espiritual, provam que ele tem existência própria, pois que, se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atribuídos da matéria, chega-se, remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos, como, individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Admitido o ser espiritual, e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem em seu ponto de partida? Aqui, continua Kardec a elucidar, falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque lhe seja útil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. O que Deus permite e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Ao mesmo tempo que criou, desde toda a eternidade, mundos materiais, Deus há criado de toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil sem conhecerem-se os seres espirituais sem os mundos materiais, do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Progredir é condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente, também desde toda a eternidade tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar.
O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao estudo das obras básicas. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda do livro, ou livro segundo, que tem por título Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 dos Espíritos, o item 1, Origem e Natureza dos Espíritos. E a primeira questão de hoje é a de número 80. Kardec pergunta assim ao Espírito Verdade: a criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Basílio. A resposta dos espíritos elevados da codificação é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Esta questão, eu confesso que, pela primeira vez, quando eu fui ler o Livro dos Espíritos, eu fiquei assim um tanto perplexo, né? E realmente, depois de muito refletir, de várias citações, né, do próprio Kardec, como nós acabamos de ver lá na Gênese, não é? É um assunto muito profundo, não é? Porque quando se fala que jamais cessou de criar, aí nos leva a refletir sobre vários prismas, né? E como é útil para nós, vamos dizer assim, nós observarmos a didática que Kardec coloca o assunto, não é? Por isso que muita gente aponta, e com certa razão, que as questões do Livro dos Espíritos são sucintas, não é? Parece que elas são assim, deixa a explicar, mas não é verdade, porque é uma sequência de ensinamentos, né? Quando fala que Deus jamais cessou de criar, é a origem de todas as coisas. Então, aí que vem, né, essa sequência que nós vimos lá na 77, na 79, está se referindo ao ser espiritual, ao ser material. Então, me lembro, e fica para todos nós, né, aquela recomendação do próprio Espírito de Verdade, da questão 28, nós temos que nos entender sobre as palavras, os sentidos das palavras. Então,
as colocações que nós encontramos na Gênese, né, do próprio Kardec, é que vem nos dar, assim, facilitar e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, não é medir, mas procurar as nossas limitações para entender a origem das coisas, né? Seja ela o elemento espiritual ou seja ela o elemento material. Por isso que, ao iniciar o capítulo 1, que nós estamos iniciando o capítulo 1, que é o mundo espírito, o mundo dos espíritos, né, que é a questão 76, foi colocada, então, uma nota que nos ajuda, vamos dizer assim, a aprofundar o tema, né? Que a palavra espírito, no início desse capítulo, desse item 1, é empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. E por que essa explicação? Porque no primeiro livro, quando Kardec, pela primeira vez, questiona os espíritos, não é, sobre a questão 23, o que é espírito, e eles respondem, o princípio inteligente do universo. Por isso que é necessário para nós aprofundar o assunto, que realmente ele é muito importante. Quando, já no início da obra, quando Kardec nos apresenta a matéria sobre Deus, aparecem as palavras, né, que até hoje nós temos dificuldade de interpretar. O que é eterno e o que é infinito, não é? Então, quer dizer, eles mesmos nos esclarecem, e normalmente nós falamos que os mistérios divinos vai ao infinito, mas eles nos esclarecem que o infinito é uma pobreza de linguagem, né? E só para que a gente, vamos dizer, conclua o nosso raciocínio, essa interpretação, vamos dizer, essa resposta do Espírito Verdade, né, nos remete, então, vamos dizer assim, dentro das nossas limitações, procurar aprofundar o tema. Dentro dos 14, vai tratar sobre o panteísmo, e eles nos aconselham que nós não devemos aprofundar demais, que nós vamos entrar no labirinto que nós não saberemos sair, né? Então, essa criação que jamais cessa é, sim, um assunto que nós vamos ainda, por muitos e muitos milhares de anos, no nosso grau evolutivo, ter que se aprofundar. Muito bem. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Edgar. Muito bem, amigos e amigas. Aqui, os espíritos reveladores vão lecionar o seguinte: Deus os criou como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas, repito ainda, uma vez que a sua origem é um mistério. Bom, essa resposta naturalmente vai de acordo com essas primeiras considerações trazidas pelo amigo Basílio. Nós, de fato, não temos condições de nos apropriar de determinados elementos da gênese espiritual, da gênese criadora de Deus. É verdade que no campo da apreciação filosófica, nós podemos encontrar escolas de especulação em relação à gênese humana. E é verdade também que os materialistas, de uma forma geral, também concebem essa gênese à medida do surgimento da própria matéria, portanto. Ora, se contudo há dois elementos distintos
e absolutamente, e eu falo aqui, independentes no campo da sua origem, posto que o espírito encarnado, ele se encontra, vamos dizer, num processo de fusão, e muito cuidado com essa palavra que eu uso aqui, mas de fusão com o seu corpo orgânico. Quando naturalmente o corpo perece, o espírito continua tão vivo quanto vivo ele estava antes do corpo perecer. Portanto, nós temos dois princípios distintos, dois princípios únicos que se fundem para determinados movimentos no campo do crescimento espiritual, no campo do aprendizado terreno, portanto. Ora, se Deus cria todas as criaturas, é justo conceber que esse movimento criador divino se dá em função mesmo da sua vontade. É por isso mesmo que nós, em não penetrando a profundidade da realidade divina, o que nos cabe, portanto, são movimentos especulativos, né? E os espíritos, mais uma vez, deixam isso muito evidenciado. A origem dos espíritos é um mistério, né? Se a origem dos espíritos é um mistério e se Deus os cria, nós podemos, portanto, reforçar a ideia de que os espíritos não se formam espontaneamente, tampouco procedem uns dos outros. Daí o entendimento de que são seres absolutamente individualizados. Aliás, o nosso amigo Basílio tratou dessa questão agora há pouco, não é? Lembremos que no comentário que Allan Kardec faz, Basílio, André, amigos e amigas aqui que nos assistem e que também nos ouvem, no comentário que Allan Kardec faz à questão 76, quando ele questiona os reveladores em torno da definição que se deve dar aos espíritos, e estes reveladores vão dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, Kardec vai afirmar que a palavra espírito ali empregada designa as individualidades dos seres extracorpóreos. Ora, se, portanto, os espíritos, e aqui falamos dos espíritos propriamente dito, não é? Daqueles com pensamento ininterrupto, daqueles com autoconsciência. Se os espíritos, portanto, são individualidades, eles devem ser, a princípio, criados individualmente, para que individualmente cresçam e progridam até, evidente, a perfeição relativa que não somente alcançarão, mas como nós, especialmente hoje, anelamos. Muito bem, vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso programa. Verdade e Luz. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Voltamos da nossa pausa. Você está assistindo ao programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, a nossa web rádio espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1º, da parte 2ª, né? No item 1º, Origem e Natureza dos Espíritos. Vamos, então, à questão 82, proposta por Kardec. É certo dizer
que os espíritos são imateriais? Basílio. Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença não pode definir a luz. Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada para a qual não dispomos de analogia, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Eu colocaria assim: se coloca menos difícil a nossa reflexão em torno desse tema complexo, em razão dos comentários que nós fizemos no bloco anterior, né? Onde nós já estudamos que, no caso, os espíritos, quando ele pergunta se são imateriais, e, mais uma vez, aqui nesta resposta do 82, o Espírito Verdade concorda, não é? Que não é a palavra adequada, espírito, mas um ser extracorpóreo, não é? E que nós não temos como fazer analogia, não é? Até porque vale lembrar que as nossas ciências, seja qual for a academia de ciência, exige prova, não é? E como o homem vai provar alguma coisa se tratando de espírito? E quando eles falam de uma matéria quintessenciada, volta o termo matéria, que é impróprio na nossa definição para designar espírito, não é? E aí nós podemos apontar que a unanimidade dos ensinamentos dos espíritos elevados nos esclarece que, à medida que o espírito evolui, ele vai se sobrepondo à matéria, ou seja, ele evoluindo o princípio espiritual. Por isso que, eu não sei se o amigo Edgar, o Edgar, o amigo ouvinte, né, o telespectador, já conhece essa expressão, que pelo menos há algum tempo eu não vejo, mas se falava muito, que quando o espírito ele se eleva, ele vai perdendo a forma, ele fica só luz e desaparece. Não é verdade, né? O Espiritismo vem esclarecer que, na realidade, à medida que ele se depura, então vai perdendo a importância do corpo sobre ele, que é aí que não há uma divisa, não é, do ser animal e o ser hominal, mas por isso que eles dizem assim, que o espírito é alguma coisa, e que nós vamos ver, né, na próxima questão, que é 88, quando eles dizem que, para nós, quer dizer, a dificuldade é tal que eles dizem que o espírito, que nós podemos entender que é uma centelha, uma fagulha, né? E nessa resposta, Kardec, né, sempre preocupado, zeloso em deixar para a humanidade as explicações, vamos dizer assim, que facilitasse o entendimento, porque a gente tem que sempre reportar, quando fala de espírito, livro dos espíritos, há 160 anos atrás, não é? Que uma ciência nova, como se dizia, e ele, nas questões, ele deixa, então, um comentário, aquelas questões que ele entendeu, que ele deveria deixar um comentário, né? Que eu acredito que vale a pena a gente recordar esse comentário de Kardec, né? Que consta do Livro dos Espíritos. Kardec escreveu assim: dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos, pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e seus efeitos.
O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar, o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los a não ser por meios de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Os espíritos revestidos do perispírito são objeto desta referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como já vimos na resposta 79. Então, no nosso estágio evolutivo, mesmo aqueles chamados médios videntes, quando eles, sem um conhecimento maior, e eles afirmam que vê o espírito, ele está enganado. Ele vê o perispírito, não é? Porque o espírito é uma coisa muito sutil que foge ao nosso entendimento. Vamos à questão 83. Kardec pergunta assim: os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade terá um termo, e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Edgar. Bem, e a resposta aqui dos reveladores é a seguinte: há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, mas não é isso razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Sempre que eu estudo essa questão, ou leio a temática aqui desenvolvida por Kardec e os reveladores também, eu fico me perguntando o que esse por enquanto significa, né? É claro que nós... pois é, Basílio, parece que eles estão dizendo, olha, espera que as coisas virão. Ora, eu entendo nesse sentido que a revelação, ou melhor, as revelações, elas são progressivas, né? Então, nós naturalmente, para chegarmos à terceira, que é o Espiritismo, obrigatoriamente nos vimos impelidos a conhecer a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus. Muito provavelmente, e considerando também que o caráter da revelação, além de progressivo, é elucidativo, à medida que a criatura mais, vamos dizer, abrange a realidade espiritual que lhe é própria, é muito natural, portanto, que nós, e aqui é uma força especulativa, viu, amigos, que eu trago, que nós teremos outras revelações, né? A própria ciência humana, ela é reveladora, e ela não somente é reveladora, mas ela a cada instante traz novas revelações. Então o conhecimento das coisas, ele é dado para as criaturas à medida que as criaturas são, vamos dizer, capazes de compreender esse conhecimento das coisas e também de descobri-lo, portanto, não é? Por isso mesmo, a recomendação dos espíritos a Kardec é muito significativa. Parece, portanto, que nós somos aqui impelidos a conhecer algo em torno desse tema. E Kardec começa essa questão perguntando: os espíritos terão fim? Eles vão dizendo, olha, os espíritos não têm fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Então, se é tudo que eles podem dizer por enquanto, é porque estamos nós também limitados em compreender.
por enquanto. O André, Pois não, Bá. Pois não. eu fiquei assim, quando o Edgar abordou esse ponto, né? Por enquanto, eu fiquei imaginando em nós que somos apressadinhos, nós, os terrenos, queremos as coisas de imediato, levamos ao pé da letra, né? Por isso que demorou muito tempo para me entender, e sempre a nossa referência maior é Jesus, né? Quando ele entre nós, ele disse, como está lá no capítulo 14 de São João, que seria bom que ele fosse, porque ele pediria ao Pai que mandasse outro revelador, que nos diria, né, o que ele disse e muito mais. Eu falo por mim, esses amigos, né, presente, o Edgar, o André, o próprio Gilberto, e também o amigo ouvinte, eu ficava imaginando assim, deveria ser os 50 anos, né, os 100 anos, quase 19 séculos. Então, nós não temos ideia, como o Edgar colocou, desse por enquanto, não é? Por isso que nasce, inclusive no movimento espírita, os apressadinhos, que a gente pode chamar assim, não é? Até por falta do entendimento melhor, ficar falando em data limite, em que quando que vai acontecer, quando que vai ser a regeneração do mundo total, essas coisas, como eles nos aconselham, vamos devagar, o nosso entendimento é lento, e a sabedoria divina que põe, que é gradual, nossa, está ótimo, né? Eu penso que cabe essa observação. É tudo a seu tempo, né? Tudo tem a sua hora, tem o seu momento. Como nós sabemos, luz demais também cega. Então, não adianta passar para nós um entendimento que vai trazer mais confusão, vai trazer mais perturbação do que esclarecimento. Então, no tempo certo, né? Eles sabem e conhecem da nossa imperfeição e da nossa vontade de encontrar coisas novas, atualizadas, etc e tal, e sempre mostram que não é bem assim, vamos com calma, cada um fazendo aquilo que lhe cabe, né? E vamos seguindo em frente. Convidamos ao nosso amigo, a nossa amiga, para o próximo programa, iniciarmos aí a partir da questão 84 de O Livro dos Espíritos. Venha estudar conosco. Até lá. Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos ao nosso quadro Momento Evangélico. Este quadro nós usamos o livro Vinha de Luz,
ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje a página que iremos ler é a de número 177, intitulada Edificação do Reino. E aqui Emmanuel vai discorrer sobre uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus. E Emmanuel discorre assim essa lição preciosa. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim, O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Basílio, uma palavrinha complicada é essa tal de equilíbrio. Nós encontrarmos o equilíbrio em tudo que a gente faz. E é justamente, me parece, isso que Emmanuel fala, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, precisamos ter sempre o equilíbrio em tudo na vida. O que lemos, o que comemos, o que fazemos, o que pensamos. Essa é a palavra-chave? Essa é uma expressão aí muito usada, inclusive agora na pandemia, né? Quando quer se buscar uma solução para o problema, a chamada bala de prata, né? Que é encontrar esse equilíbrio, esse fiel da balança, é sim, vamos dizer assim, muito difícil, e eu acho que a gente pode colocar assim, no estágio que nos encontramos de evolução, né? Agora, nessa série de lições do Evangelho, que foi uma novidade no movimento, né, da interpretação do Evangelho por Emmanuel, nessas obras que começam lá com o Caminho, Verdade e Vida, né? E depois veio, então, o Pão Nosso, agora o Vinha de Luz, que nós já estamos terminando, né? E o próximo é o Fonte Viva.
né? E destacar o poder de síntese de Emmanuel, a sua sabedoria, e como ele tem essa capacidade de desenvolver, assim, vamos dizer assim, sucintamente, mas nos traz para nós a essência, né? O que a lição está dizendo? O reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, somos divindade. Aí que fica o conforto muito grande. Por isso que aquela colocação simbólica, né? Somos sua imagem e semelhança, né? E o que vem contrariar aquelas doutrinas antigas do criacionismo, que afirmam que Deus criou os anjos já perfeitos, né? Não é assim. E de todas essas frases esclarecedoras, eu me detive quando lendo a lição, né? Que nem a fé sem obras, que é a estagnação da alma. Ou seja, devemos nos conscientizar que sem esforço e boa vontade nós não avançaremos, nem intelectualmente, e nem qualquer destaque da evolução, mas um conforto muito grande, que o reino de Deus está dentro de nós. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora, no nosso programa Verdade e Luz, ao quadro intitulado Diálogo à Luz do Espiritismo. E neste quadro fazemos uso do livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde o Espírito Viana de Carvalho responde perguntas feitas por Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, Metodologia de Ensino é o tópico, né? E Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho: como os educadores devem agir para a não reprodução dos valores, ideias e crenças doentias da sociedade atual? E Viana de Carvalho respondeu, né, a pergunta, então, do Divaldo. A construção do homem ideal começa na educação formal e na experimental. Pais e mestres deverão trabalhar unidos no mesmo ideal da educação. Uma das maneiras práticas de serem evitados os males que ora afligem a sociedade, no que diz respeito a valores, ideias e crenças enfermiças, é de não transferir para a escola toda a responsabilidade pela formação ética, moral e cultural da criança e do jovem. Viana de Carvalho continua dizendo, com frequência, pais inconscientes ou desatentos, ignorantes ou indiferentes creem que a tarefa da educação é exclusivamente da escola, no que se tornam antimodelos para os filhos. Mesmo quando a escola fornece os melhores exemplos e métodos de construção do caráter sadio, o lar se lhes apresenta como exemplo do desequilíbrio, da falta de respeito, da agressividade, da desconsideração pelos valores que constituem a harmonia social. Enquanto esses pais pretendem transferir para a escola toda a responsabilidade pela condução dos filhos, outros existem que desrespeitam as propostas educacionais que os filhos lhes apresentam, informando que ninguém tem o direito de interferir na formação moral
daqueles que lhes são dependentes, sem a condição mínima de lhes oferecerem o necessário para um comportamento condigno. Assim, o lar e a escola são termos da mesma equação educativa. E somente quando esses dois núcleos de vida estejam em sintonia e trabalham em união, é que se poderão manter os valores em alta, as ideias nobres em consideração e as crianças na dignidade humana como base para o progresso individual e geral da sociedade. Bem, Edgar, é um assunto muito urgente, vou dizer assim, né? Como ele diz aqui, da nossa sociedade atual, né? Quando a gente vê nas redes sociais tantas coisas disparatadas, desequilibradas, que é difícil a gente vislumbrar essa situação, né? Que o educador não possa ou não consiga repassar apenas a formação ética, moral e cultural, né? Não ultrapasse as barreiras e coloque o seu pensamento, a sua ideia como a principal, a mais influente, a melhor, etc. Ou seja, o primarismo que muitas vezes nós estamos exercendo de querer ser donos da verdade ou da ideia de uma certa, de certo modo, né? O eu falando muito mais forte do que o nós, né? Porque devemos criar nessas criaturas uma possibilidade de pensarem por si próprios e se desenvolverem, e não jogarmos uma ideia pré-concebida nossa, né, para eles seguirem. É por aí? Parece que sim, André. Agora, há uma questão que eu gostaria de destacar e que Viana de Carvalho levanta, que é aquela ideia, sobretudo na sociedade contemporânea, da terceirização. Né? Sim. Indiscutivelmente, nós devemos compreender que o núcleo familiar, ele nem sempre é verdade, mas ele pode reunir elementos educativos, ético e morais dos mais elevados. E que se o núcleo familiar naturalmente se debruça na exemplificação e no ensino destes valores, evidentemente, as crianças, os filhos a esse grupo vinculado, naturalmente já se veem portadores de alguma sorte de elementos constitutivos do caráter, que Kardec, aliás, vai fazer uma interessante consideração em O Livro dos Espíritos, quando ele trata da lei do trabalho, consideração essa naturalmente a questão 685 do Livro dos Espíritos, que ele vai dizer de fato que a educação é a arte de formar bons caracteres. Ora, há elementos constitutivos da educação que não são partícipes dos elementos constitutivos da instrução. Instrução escolar, instrução acadêmica, né? Então é claro que essas recomendações de Viana de Carvalho se fundamentam nessa estrutura do lar, e nós não podemos esquecer que o lar continua sendo a menor célula social que existe na Terra, né? E a primeira escola. É a primeira grande escola, sem dúvida alguma. Ora, se o lar, portanto, se o reduto doméstico, portanto, é a primeira escola e é o núcleo do centro social que nós conhecemos, é justo que aí dentro, portanto, dentro do lar, dentro da família, nós encontremos os grandes desafios na expansão do aprendizado educativo da criatura humana. E falo aqui como educação moral primitiva, né? Aquela educação moral que naturalmente as crianças começam a desenvolver com o convívio entre os pais. Então essas observações que você trouxe, André, que Viana de Carvalho naturalmente faz justamente
elas devem ser muito cuidadosamente observadas para que nós não nos vejamos terceirizando cada vez mais a responsabilidade aos outros daquilo que nos compete, ou melhor, daquilo que deveria nos competir, né? A ideia, portanto, do desculpismo, do escapismo, das fugas psicológicas, da terceirização, nós sabemos, ela existe, e concluo rapidamente aqui meu raciocínio, ela existe desde os primórdios da civilização humana. É um problema tão fecundo nos grupos sociais que no livro Gênesis, no Velho Testamento, há ali a primeira demonstração da terceirização da responsabilidade de assumir para si os deveres naturalmente necessários, né? Vale ressaltar que quando Deus questiona quem haveria de ter ali comido o fruto proibido, lembremos que ele se dirige a Adão. Adão, saindo de si, diz: olha, a culpa não é minha, quem me deu foi Eva. Deus vai lá tirar satisfação com a Eva, e Eva diz: olha, eu não tenho nada a ver com isso, pergunta para a cobra. E Deus, então, depois castiga os três, né? Ali nós vemos as primeiras demonstrações alegóricas do quão fecundo é o sistema do ego da criatura humana, falo aqui como sistema psicológico da criatura humana, em terceirizar responsabilidades, né? E nós temos, lamentavelmente, visto que, não raro, em muitas circunstâncias, é o que as famílias têm feito em relação à chamada educação escolar, esperando que a escola ensine moral e ética, quando na verdade escapam os elementos éticos e morais dentro dos núcleos familiares. Verdade e Luz. Muito bem, amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Iremos agora para as nossas considerações finais. Basílio. Mais uma vez, então, ao término da nossa tarefinha, humildemente cabe e devemos agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu agradeço também aos companheiros presentes, o André, o Edgar, o Gilberto na técnica, e agradecendo também, né, aos amigos ouvintes, os telespectadores, pela sua audiência, participação, e nos despedindo humildemente, vamos suplicar a Jesus que envolva todos nós em seu infinito amor. Suas considerações, Edgar? Bom, eu faço das palavras do Basílio as minhas. Muita paz a todos e até uma outra feliz oportunidade no futuro. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast pelo site www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Até o próximo programa.
Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.